Queridos, eu quero compartilhar algo nessa noite que tem a ver com essa palavra, velos. Velos significa flecha no grego. Eu tenho falado sobre isso nas últimas semanas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e refletir com vocês um texto bíblico e algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, enquanto eu estava estudando, buscando ao Senhor. E de alguma forma, eu creio que o Senhor quer edificar a sua vida, o Senhor quer tocar no teu coração. E eu quero, mais uma vez, orar com você. Queria te convidar a fechar os teus olhos e nós orarmos pela palavra, mas também nós orarmos para que cada semente que foi lançada nesses dias, cada pessoa que foi tocada nesses dias, possa ter essa semente germinando, produzindo frutos nos corações. E eu quero te convidar a orar por isso também. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, Senhor, maravilhoso de adoração, que nós já estivemos aqui, Senhor, de poder sentir a tua presença, de poder saber que o Senhor está conosco. Pai, nessa noite nós queremos orar, Senhor, por todas essas ações que foram feitas, por essas pessoas que foram tocadas. Talvez, Senhor, mais de 1000 pessoas que foram tocadas neste fim de semana, que receberam, Senhor, uma mensagem do teu evangelho, que receberam, Senhor, um toque de amor, que receberam, Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Pai, nós oramos, Senhor, para que essas sementes, Senhor, que foram lançadas, Pai, que elas possam produzir frutos. Pai, que elas possam alcançar os corações, alcançar os seus familiares. Pai, que essas vidas que foram tocadas nesses dias, que elas possam, Senhor, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador dos seus corações, das suas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, nesta noite como igreja, e nós declaramos, Senhor, que estas sementes que foram lançadas, elas irão produzir frutos, Senhor, frutos para a eternidade, frutos, Senhor, que serão para a eternidade, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que através dessas ações, pessoas, Senhor, se converterão a Ti. Pessoas, Senhor, que foram tocadas nesses dias, vão continuar sendo ministradas pelo Teu amor, continuar sendo ministradas pelo Teu Espírito Santo. E elas encontrarão, Senhor, a Tua presença, elas encontrarão, Senhor, a Tua paz e a esperança que há em Ti. Pai, nós oramos, Senhor, por cada vida que recebeu um toque do Teu amor nesses dias, Pai. Cada convite que foi feito, cada oração que foi feita, Senhor. Cada pessoa que se abriu para receber. Nós oramos, Senhor, para que eles sejam agora abençoados. E que eles continuem sentindo, Senhor, o Teu toque, o Teu amor sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também nessa noite. Para que o Senhor continue a nos edificar. A entender, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas. A entender o porquê o Senhor nos chamou, o porquê o Senhor nos criou. E que nós possamos, Senhor, dar continuidade em tudo isso que nós vivemos nesses dias, Senhor. Que não seja apenas, que o Velos não tenha sido apenas um evento na qual nós participamos. Mas tenha sido, Senhor, um início de um movimento. Tenha sido, Senhor, um início de uma jornada que nós vamos caminhar contigo. Em direção ao extraordinário. Em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você Isaías capítulo 49, a partir do versículo 1. Eu vou ler na nova versão transformadora. Não sei, tem aí, né, João? Então eu quero ler com você. Queria que você prestasse bem atenção. Acompanhasse comigo aqui no texto. Daquilo, né, os versículos nós vamos ler. Então, Isaías 49, a partir do versículo 1. O texto diz assim: ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tomou minhas palavras de juízo afiadas. Tornou minhas palavras de juízo afiadas, como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha
afiada em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, e me trará glória. Eu respondi: mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. E ele diz: você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Queridos, o capítulo 49 de Isaías, Isaías é um profeta messiânico. Muitas das profecias que Isaías traz, muitas das profecias que nós encontramos no livro de Isaías, elas refletem a vida de Cristo. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo Jesus. E a maioria das suas profecias tem a ver com Cristo, com aquilo que vai acontecer em Cristo. E aqui o capítulo 49 não é diferente, é um capítulo que aponta para Cristo. É um capítulo que fala sobre Jesus sendo levantado, como um servo, como aquele que vai resgatar Israel, aquele que vai não somente resgatar Israel, mas vai ser luz para os gentios. E aqui, depois, o capítulo continua falando sobre Jesus, enfim, sobre a vida de Jesus. Mas eu quero destacar algumas coisas desses versículos que nós lemos, que eu creio que tem a ver com os nossos dias, tem a ver com as nossas vidas. Eu creio que nós podemos aprender a extrair algumas coisas deste texto, que podem nos edificar nessa noite, e nos trazer uma direção da onde Deus quer nos levar, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para nós entendermos um pouco mais o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje a minha palavra vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou trabalhar ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas eu quero, na verdade, lendo este texto, trazer algumas perspectivas daquilo que Deus traz na palavra, para que eu e você possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos viver na plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: olha, Deus quer que você viva a plenitude dele na sua vida. Então eu quero começar a falar um pouquinho sobre o propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas é um tema muito relevante para este momento que nós estamos vivendo. Nós passamos por 2 anos de pandemia, que meio que apagou um pouco o propósito, o senso de propósito, a importância de entender o propósito, ou não, talvez não tenha apagado, mas talvez tenha revelado que vivíamos uma vida sem um sentido, sem um propósito. E entender o propósito de Deus para as nossas vidas é fundamental para que a gente possa viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós, para este tempo, para este momento que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós ficamos frustrados porque fazemos muitas coisas sem propósito. A gente aceita fazer muita coisa sem ter um propósito. Você aceita muito convite, você faz isso, você faz aquilo, né? A gente fica naquele ciclo, a gente faz, fica cansado e é um estresse atrás do outro, mas ao mesmo tempo a gente tem a sensação que não sai do lugar. A gente trabalha, faz, e a sensação é que passa ano após ano e a gente não sai do lugar. Parece que nada acrescentou na nossa vida. Parece que o que poderia ser uma história e uma maturidade de avanço, uma história que vai acontecendo,
Talvez seja só algo que está acontecendo, e não algo que poderia ser produtivo. E muitas vezes a gente se sente infrutífero, improdutivo, porque a gente está tão no ciclo de fazer, e que a gente não faz sem ter um sentido, sem ter um propósito. E se nós queremos chegar em algum lugar, se nós queremos que a nossa vida tenha sentido, se nós queremos que os nossos 60, 70, 80, 90 ou 100 anos de vida faça sentido estar aqui neste mundo, nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente não entender o propósito de Deus na nossa vida, e aqui numa maneira direta e reta, nós vivemos 20, 30 ou 60 anos, não vai ter diferença nenhuma. Porque vai ser uma vida sem sentido. Onde você faz, mas você se frustra, porque a sua expectativa não corresponde com o resultado que talvez você queira chegar. Porque você não tem um propósito, um lugar onde você queira chegar. E olha, o que nós precisamos entender, que todos nós fomos criados com um propósito. Porque olha o que o texto fala, o versículo 1 está dizendo. Ouçam-me, vocês, terras distantes, presta atenção, se estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. Olha que interessante. Aqui está falando do chamado de Isaías. Isaías está falando, olha, Deus me chamou desde o ventre, desde antes do meu nascimento. Queridos, da mesma forma que Deus chamou Isaías, Ele te chamou. Você não é um acidente de um relacionamento entre o seu pai e sua mãe. Você não é um acidente de um relacionamento que aconteceu, não. Você nasceu porque Deus te criou com um propósito. Porque se não fosse para você nascer, você não teria nascido. Porque quem tem o dom da vida é Deus. Por isso nós somos contra o aborto. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida. Ah, mas é uma consequência disso ou daquilo. Não importa. É difícil, é uma situação complicada, são situações difíceis, mas aquele ser que está sendo gerado, ele não tem culpa daquilo que aconteceu. E quem está criando é Deus. E quantas pessoas, ou talvez você mesmo, não estaria aqui se por alguma situação a sua mãe tivesse abortado. Então nós precisamos entender que a criação, o nascimento, o nosso nascimento, independente da situação natural como tem acontecido, foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos chamou pelo nome. O seu nome foi o seu pai, a sua mãe, mas de uma certa forma inspirado por Deus. Porque Deus que te criou, Deus que te formou, e Ele te formou para um propósito. Para um propósito. E este propósito, e para você cumprir, né, quando eu falo de propósito, estou falando de uma missão. Todos nós temos uma missão individual. Nós temos uma missão no coletivo, eu já vou falar sobre isso. Mas agora eu quero me reter aqui à questão individual. Cada um de nós aqui temos uma missão individual. E para essa missão individual, Deus te deu um presente para você cumprir ela. Um presente que não é para você, mas que é para você usar para presentear outros. E eu estou falando dos dons que Deus te deu. E às vezes a gente associa, não, dom é só quem toca violão, dom é só quem toca um instrumento. Não. Deus te formou, Deus te criou, e Ele te deu um dom. Talvez o seu dom não seja artístico, mas o seu dom pode ser um dom empresarial, um dom administrativo,
um dom de artes manuais, enfim. Deus te deu um dom. E este dom, este presente, é para que você coloque ele em prática para a missão na qual Deus te criou. E aí a gente precisa começar pelo começo, para que você entenda o que eu quero trazer aqui nessa noite hoje. Você sabe qual é o dom que Deus te deu? Você sabe qual é o presente que Deus te deu? Qual é a habilidade que Deus te deu? Qual é aquilo, o que é aquilo que te chama a atenção, que você tem prazer em fazer? Você já buscou conhecer isso em Deus? Você já buscou, entender qual é o seu dom? E saiba que o dom é algo que você tem facilidade, mas que quando você usar para você, ele não vai ter sentido. Ele só vai ter sentido quando você usar o dom que Deus te deu para abençoar outra pessoa. Porque nós fomos criados com este propósito. Aquilo que Deus nos dá não é para nós, mas é para nós abençoarmos o próximo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, olha, a bênção que eu preciso está em você. Então faça alguma coisa para me abençoar. Sabe, gente, nem sempre é fácil caminhar, entender sobre o propósito. Porque quando nós estamos se nós estamos debaixo de uma missão que Deus deu para cada um de nós, Ele nos criou, é fato que Ele vai nos formar. Ele vai nos lapidar. E este processo não é fácil. Deus ele vai polir a gente, Ele vai nos afiar. Pegando o exemplo como flecha, a flecha, a ponta da flecha ela é feita de metal. E a flecha ela precisa ser afiada, para que ela possa, quando ser lançada, ela ser cravada no alvo. Então, nem sempre é fácil caminhar em sentido, na direção da nossa missão. Por quê? Porque Deus vai nos lapidar no meio do caminho. Deus vai nos ajustar no meio do caminho. Olha, Deus quer fazer de você uma flecha, para você atingir o alvo do seu propósito, da sua missão. Olha o que versículo 2 que Isaías está falando. Olha, tomou as minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como uma flecha afiada em sua aljava. E aqui, olha que é interessante. Deus te criou para ser uma flecha. Mas não uma flecha qualquer. Uma flecha afiada. Uma flecha que é afiada. Por que a flecha, eu estava falando agora, por que a flecha é afiada? Porque a flecha, quando lançada, ela precisa cravar no seu alvo. Para que ela crave, ela precisa ali furar, seja o que for. Se você estiver pensando no arco e flecha que tem aquele painel lá com a bolinha vermelha no meio, aquilo ali é algo fechado, que a flecha precisa perfurar para atingir aquele alvo. Se você pensar num caçador, a flecha precisa estar afiada para que ela possa perfurar o animal ao ponto de derrubar aquele animal, de matar aquele animal. Então ela precisa estar extremamente afiada, porque ela não pode entrar a alguns milímetros. Pensando em um caçador, ela precisa entrar ao ponto de perfurar ali os seus órgãos vitais. Então, a flecha, ela é afiada, ela precisa estar afiada. Agora, por que flecha? A gente tem falado muito sobre isso nesses dias. Por que flecha? Porque a flecha, ela tem um alto valor, justamente por causa da sua ponta de metal. Essa ponta de metal, ela é um material nobre. E que ou seja, você é um material nobre, é algo você tem um valor para Deus. E muitas vezes, a gente se sente incapacitado. Muitas vezes a gente se sente como se a gente não tivesse valor para Deus.
Muitas vezes a gente se sente até mesmo inútil para Deus. Mas o problema é que muitas vezes esses sentimentos aparecem na nossa vida, porque nós estamos tendo uma perspectiva errada daquilo que Deus quer ou espera de nós. Muitas vezes a gente se sente sem valor, porque a gente fica querendo, comparar a nossa missão com a missão da pessoa que está ao seu lado. A gente fica tentando comparar, mas eu não sou desse jeito, mas olha, aquela pessoa fala tão bem, ela é isso, ela é aquilo. E aí você fica tentando se comparar. E quando você fica tentando se comparar com alguém, você se sente infrutífero. Você se sente incapacitado. E eu quero dizer para você, enquanto você estiver se comparando com alguém, você sempre vai se sentir infrutífero, sem valor. Porque, queridos, o teu valor não está na missão da outra pessoa. O teu valor está em Deus e na missão que Ele encarregou para você. E a missão que Deus encarregou para você não é a mesma do seu marido, ou dos seus filhos, ou da pessoa que está ao seu lado, ou do seu líder de célula. Há uma missão individual para cada pessoa, onde você tem um dom, você tem um talento para isso. Há uma missão para o casal, para o casamento, e há uma missão no coletivo. E entender essas questões é importante. Por quê? Para a gente poder entender aonde a gente quer chegar, para que a nossa vida tenha sentido. Então, às vezes, a gente fica se sentindo incapacitado, sem valor. Mas entenda que o seu valor está em Deus. A sua capacitação, ela está em Deus. E é Deus que vai te afiar, é Deus que vai te ajustar. Porque Deus, Ele não lança a flecha de qualquer maneira. Porque se a flecha tem valor, Deus, Ele vai fazer o quê? Ele vai afiar, Ele vai ajustar, para que a flecha, porque Deus não quer lançar uma flecha de qualquer jeito. Ele quer lançar uma flecha que vai atingir o alvo. Um caçador, quando ele está pensando em caçar um animal, ele não vai ali com 10 flechas, para poder lançar apenas a última para acertar o alvo. Ele tenta acertar o alvo desde a primeira. E quanto menos flechas ele usa para atingir o alvo, mais importante é para ele. Porque ele está tendo êxito no seu trabalho, na sua caça. E, queridos, é a mesma coisa com Deus. Deus quer nos polir, Deus quer nos lapidar, Deus quer nos afiar, para que nós, como flechas, possamos alcançar o nosso alvo, possamos alcançar o nosso propósito, possamos alcançar a missão que Ele colocou para nós. Agora, quando nós não correspondemos, quando nós não deixamos ser afiados por Deus, aí Deus vai levantar uma outra flecha para fazer aquilo que Ele havia te chamado para fazer. E o que eu quero falar com você nessa noite é: não permita outra flecha fazer o que Deus te chamou para fazer. Não se conforme com que outra pessoa, ou alguém, ou outra, enfim, qualquer outra coisa faça o que Deus te chamou para fazer. O que Ele te chamou, para que Ele te criou, cumpra você. Cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão. Agora, para cumprir a missão, dói. Porque Deus quer nos afiar. Lembra lá de João, capítulo 15, versículo 2, que Jesus fala: todo ramo que não dá fruto, Ele corta. Mas o ramo que dá fruto, o que Ele faz? Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, este processo de dor
Este processo de passar por situações, queridos, vai doer, né? Vai acontecer na nossa vida de um jeito ou de outro. Por quê? Porque a nossa natureza é carnal. Nossa natureza é humana, ela é carnal, ela está longe de Deus. E para nós estarmos perto de Deus, para cumprir o nosso propósito e a nossa missão, Deus precisa ajustar algumas coisas no nosso caráter. Deus precisa ajustar algumas coisas no nosso coração. E aí sabe por que dói? Como que um metal é afiado? Com outro metal. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: com ferro afia o ferro. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de uma faca. Uma faca, ela não se autoafia. Você não tem como pegar uma faca ali, você vai lá cortar a carne. Não tem como você pegar uma faca e dizer, faca, fica afiada, porque agora eu vou cortar a carne. Não tem como. O que você precisa? De uma outra coisa, seja uma pedra, seja um esmeril, seja uma chaira, enfim, você precisa de alguma outra coisa bruta que faça com que a faca seja afiada. O problema, queridos, é que muitas vezes nós queremos ser uma faca que se afia sozinho. E isso não é possível. É por isso que Deus estabeleceu, por exemplo, o casamento. A sua esposa ou o seu marido é a outra parte que você precisa para ser afiado. O problema é que tem muitos casais que se olham como inimigos no casamento, quando na verdade Deus está permitindo com que o casamento te afie para atingir o seu propósito. Tem muitos filhos que olham para os pais como inimigos, quando na verdade Deus está colocando os pais como uma pedra para afiar a outra. Tem muita gente que olha para o pastor, ou olha para o líder de célula, ou olha para alguém como um inimigo, porque não está vendo que o pastor, o líder de célula, está sendo uma outra pedra para te ajudar a ser afiado por Deus, para ser ajustado por Deus. Por quê? Porque nós queremos olhar para nós e queremos nos autoafiar, sendo que para nós sermos afiados, queridos, nós precisamos do outro. Deus não nos criou para viver sozinho. Deus nos criou para viver em comunidade. E quando nós estamos juntos, é aonde saem as faíscas, porque um ferro no outro, ele vai dar faísca, mas ele vai produzir o corte. Ele vai produzir a ficar afiado, para atingir o alvo, para atingir o propósito. Você não vai conseguir atingir o propósito para qual Deus te criou, sem você ser afiado por Deus. Não olhe para as pessoas ao seu redor, ou para as situações que acontecem como problemas, mas mude a sua perspectiva. Comece a olhar como pessoas e situações que Deus está levantando para te afiar, para ser uma pessoa melhor, para cumprir o propósito dele na sua vida. É o que fala, é o que o texto está dizendo. À luz da palavra você vai sendo transformado. Aí o versículo 4. Isaías está respondendo para Deus, mas Deus, olha, o meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas suas mãos e confio que Deus me recompensará. Sabe, queridos, muitas vezes o nosso trabalho realmente parece inútil, parece em vão. Muitas vezes fazemos coisas que parece que não tem sentido. Parece que a gente faz, e não tem sentido, porque parece que não sai do lugar, que nada acontece. Mas aqui nós precisamos entender duas coisas.
o nosso esforço só é em vão quando nós somos um bumerangue ao invés de uma flecha. Você lembra, você sabe o que é um bumerangue? Coloca a foto aí, João, fazendo favor. Você lembra o que é? Como que funciona um bumerangue? Qual que é a ação do bumerangue? Um bumerangue é um de plástico, né, uma peça de plástico. Não sei se tem de madeira, normalmente é de plástico. Leve e tem essa curvatura, né, existem outros modelos, para que você possa jogar. E ele vai, mas normalmente ele não cai lá. Ele volta para você. Porque a sua aerodinâmica é para isso, para ele ir e voltar. E qual é a diferença entre um bumerangue e uma flecha? O bumerangue, ele percorre muitas vezes o mesmo espaço de uma flecha. Só que o bumerangue, ele não atinge o alvo, ele volta. Agora, a flecha, ela só volta para a aljava depois que ela atinge o alvo. Ela só volta para o seu dono, para a aljava, que é aquela bolsa onde guarda as flechas, depois que ela atinge o alvo. Se aquele caçador, ele atinge aquele animal, a hora que ele vai pegar aquele animal, ele recupera a sua flecha, para que ele possa lançar novamente. Então, por que nós precisamos entender a diferença? Porque se você estiver sendo um bumerangue, você vai fazer as coisas como, que parece ser inútil, e realmente vai ser inútil. Que parece não ter sentido, e realmente não vai ter sentido. Mas, se você for uma flecha, aquilo que parece não ter sentido no início, lá na frente, você vai entender que faz sentido. Porque uma flecha, um metal, para ele ser produzido, você sabe, eu não peguei uma foto, mas aqui, eu não sei se você consegue ver, está pequeno aqui, mas a ponta da flecha, ela faz tipo um triângulo. Agora, o metal para fazer este triângulo, já vem no formato de um triângulo? Não. Ele vem em um outro formato, talvez um quadrado, um retângulo. Aonde precisa ir cortando, aonde precisa ir batendo, ali um metal, alguma outra coisa, para que se forme nesse pontiagudo para ser lançado. E até que ela fique na perfeição e afiada, vai se batendo, se ajustando, se formando. E aí, quando você pega, vamos supor que você pega um pedaço do metal do tamanho de um celular, e você olha ele sendo formado para virar naquilo ali, no começo parece não ter sentido. No começo parece, é só um pedaço de metal. Mas depois de afiado, depois de pronto, ele vai ter uma ponta para ser colocado, na ponta daquela lança, para que a flecha seja lançada. O que eu quero trazer com isso, queridos, é que muitas vezes, pela falta de entendimento do propósito, a gente faz, a gente estuda, a gente trabalha, a gente corre, mas não chega a lugar nenhum, e parece que está vivendo sem sentido. Por quê? Porque você não tem uma definição de onde você quer chegar. Por exemplo, você talvez passa na sua cabeça de algum dia ser um médico. Mas aí você faz qualquer tipo de curso. Você faz administração, você faz direito, você vai fazer contabilidade, você faz isso, você faz aquilo. Mas você não faz o principal, que é medicina. E aí tem como ser médico sem fazer medicina? Não. Então, muitas vezes, você é um bumerangue, que faz curso, faz isso, faz aquilo, mas não tem sentido, porque você não entendeu qual é o seu propósito. Agora,
diferente se quando você tem um propósito definido, eu quero ser um médico. Mas você não tem condições de começar a fazer um curso de medicina. E talvez você comece a fazer um curso de enfermagem. Você não se torna um médico fazendo um curso de enfermagem. Mas é um curso que pode te levar a patamares maiores até você atingir a condição de ser um médico, de fazer um curso de medicina. E talvez quando você faz esse curso de medicina, aquilo que você aprendeu naquele primeiro curso lá atrás, que no começo parecia não ter sentido sobre enfermagem, começa a fazer todo sentido na hora que você está se formando como médico. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Está dando para entender a diferença? Então, há a perspectiva de um bumerangue, que você voa, faz, e não chega a lugar nenhum, porque você não compreendeu o propósito, então você trabalha, você pensa no hoje, você faz, mas você não chega a lugar nenhum. Mas há a perspectiva de ser afiado como uma flecha, aonde você faz, no começo parece não fazer sentido, mas aquilo está te moldando para se tornar uma ponta afiada, para atingir o seu propósito. Então, agora, o problema... Então a questão é, quando nós fazemos algo que parece não ter sentido, mas a gente tem o propósito bem definido, aí nós podemos fazer como Isaías fala. Eu deixo tudo nas mãos do Senhor e confio que Ele irá recompensar. Assim como diz o salmista lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará, Ele agirá. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui para o nosso entendimento nessa noite como flecha, porque Deus quer te usar como flecha nessa cidade, é que nós precisamos entender, primeiramente, qual é o nosso propósito, por que o Deus nos criou, qual é a nossa missão, para que aquilo que a gente esteja fazendo possa até não estar fazendo sentido num momento inicial. Mas aí nós podemos descansar em Deus e saber que no tempo certo Ele vai agir e Ele vai nos lançar. Então a gente pode descansar naquilo que Deus estava fazendo. E eu quero, antes de encerrar, quando eu estava lendo este texto, hoje à tarde, estava sobre todo Velos, eu falei, Deus, eu preciso pregar hoje à noite. Não deu tempo ainda de pregar e tal. E Deus me trouxe este texto. Fui pesquisar um pouco sobre flecha, sobre essa questão. E Deus me trouxe esse texto. E quando eu estava lendo este texto de Isaías, eu vi e começou a passar na minha mente tudo o que aconteceu comigo. E eu quero, em rápidas palavras aqui, trazer o testemunho daquilo que aconteceu comigo dentro deste sentido, sobre o propósito, sobre ser afiado, sobre parecer não fazer sentido, mas de entender que Deus estava me preparando para algo. E eu quero, de alguma maneira, trazer aqui para você nessa noite, compartilhar, para que você seja edificado, para que você possa, de repente, ver na prática qual é a etapa que você está vivendo, para que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu, desde pequeno, sempre fui incentivado pela minha mãe para estudar. Às vezes vinha aquele incentivo bem tranquilo, filho, vai estudar, vai ser bom para você. Mas, na maioria das vezes, vinha aquele incentivo aonde você não tinha muita opção. Falava, mãe, eu não quero. Aí você olhava, o chinelo na mão, né, aquela cara, o quê? Né, e aí você tendo que, não, mãe, estou indo estudar, estou indo correr atrás. E minha mãe, desde pequeno, tanto eu como os meus irmãos, ela sempre incentivou. Fazer violão, fazer inglês, né, entre outras coisas. E
E no meu caso, o violão não funcionou, o inglês não funcionou, né? O meu irmão mais velho já funcionou isso, mas né, comigo não funcionou. Mas minha mãe sempre buscava. Eu estava conversando com a Letícia outro dia, né? Acho que talvez poucos de vocês sabem, eu já cheguei a fazer conservatório, gente. Eu cheguei a fazer 3 meses de conservatório, porque minha mãe me empurrava, me incentivava, mas não deu certo, não era a minha praia. Não deu certo. O instrumento que ela conseguiu lá, não deu certo. Não tive como. Então, mas, por outro lado, minha mãe incentivava a fazer, por exemplo, eu desde os 13 anos, eu fiz curso de informática. Tanto na parte de hardware, que são as peças de um computador, quanto software, que são os programas. Desde a adolescência, quando eu fiz esses cursos, por isso que eu incentivo muito você, pai, mãe, investir nos seus filhos em cursos. Porque a base que eu tenho hoje, ou o que eu faço na questão de computador, de informática hoje, vem por causa deste ensino, desse incentivo que minha mãe fez lá atrás, quando eu era adolescente, quando eu era criança e adolescente. Desde os 10 anos eu digitava, hoje eu tenho um pouco mais de habilidade para digitar, porque desde os 10 anos eu digitava as apostilas, as lâminas, os estudos que o meu pai queria que fizesse para a igreja. Então, né, minha mãe escrevia no caderno e eu ia lá e digitava. A parte de digitação era comigo, e hoje eu tenho facilidade para digitar, para escrever, né, fazer ali, digitar no computador. Por causa do incentivo, por causa da busca. Então, eu cresci em um ambiente onde fazer faculdade era importante. Onde fazer uma faculdade era fundamental. Tanto que, quando eu terminei o ensino médio, eu não parei de estudar, eu já segui para um vestibular e fiz a primeira faculdade. E quando eu fui fazer a primeira faculdade, eu não sabia o que fazer. Eu estava conversando esses dias com a Letícia, e eu falava, na minha época, no terceiro colegial, né, no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, em São Paulo, tinha a feira das faculdades, né? Eu não lembro o nome da feira, mas todas as faculdades faziam uma feira para apresentar os cursos, e ali tinha os testes vocacionais. E na escola a gente era incentivado a fazer o teste vocacional, e também tinha a excursão da escola para essa feira, a feira dos vestibular, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da feira. E eu me lembro, quando eu fui nessa feira, eu ali identifiquei o que me chamava a atenção. E aquilo que me chamava a atenção tinha a ver com publicidade e propaganda, e tinha na época, né, tem até hoje o curso aqui na FKB em Itapetininga. E eu falei, mãe, eu quero fazer isso daqui. E era o que eu gostava, e foi o que eu me formei, apesar de ter trocado de faculdade, mas foi o que eu fiz até o final. E me formei em publicidade. Mas nunca trabalhei na área, nunca exerci a profissão. E eu ficava, Deus, será que fiz à toa a faculdade? Porque até então, o entendimento que eu tinha era que o importante era ter a faculdade. O ambiente que eu cresci, o que minha mãe ensinou é importante você estudar, filho, para você ser alguém. Era aquilo que eu tinha na mente, na cabeça. Então eu fiz a faculdade, mas aí eu me acomodei no serviço que eu estava num bom serviço, tinha o salário normal, o piso normal e tal, mas estava acomodado. E aí até que de repente entrou um novo gerente, e ele começou dentro da empresa, ali algumas situações que Deus também foi levantando, que eu entendo hoje que era para me tirar do lugar. E eu tinha acabado de casar, fazia 6 meses que eu tinha casado, não deu nem tempo de curtir a vida de casado, e eu estava entendendo que eu precisava fazer uma outra faculdade. E ali o serviço apertando e tal, eu falei, tá bom, vou estudar, vou fazer mais uma faculdade. E fiz a gestão empresarial na FATEC. E eu me lembro que quando eu passei no vestibular, já fazia uns 2 anos que eu já estava fora da faculdade, né, de estudo, de qualquer coisa.
eu passei no vestibular da FATEC, eu falei, glória a Deus, que Deus abençoa, né? Porque eu não imaginava que iria conseguir. E aí eu passei e eu cheguei para o meu gerente todo contente, porque eu tinha passado no vestibular. E na época várias pessoas ali no trabalho também estavam fazendo. Só que o meu trabalho se tinha que fazer um curso de engenharia. E eu não fui nem para engenharia nem para automação. Eu fiz vestibular para gestão empresarial. Porque as outras coisas não faziam sentido para mim. O que mais ou menos fazia sentido era gestão empresarial. E aí eu todo contente, chegando para o meu gerente, chefe, eu passei no vestibular, vou fazer gestão empresarial. E eu ali todo contente, ele virou, Mas para que gestão empresarial? E ali eu já fiquei bravo, eu falei, caramba, eu aqui todo contente, ele apertando para estudar, na hora que eu falo que eu estou estudando, que eu estou indo fazer uma outra faculdade, ele vem e fala que não tem sentido. Na hora eu fiquei meio assim, meio bravo, mas depois entendi que Deus também estava usando ele para, que a minha perspectiva estava errada, porque realmente, para o trabalho, para aquilo que estava acontecendo na empresa, a faculdade de gestão empresarial não tinha sentido. Precisava ser um curso de engenharia ou um curso técnico, de automação ou alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu fui indo, e aí parece que não tem sentido. Fiz a faculdade, 3 anos de faculdade novamente, e parecia que não tinha sentido. Não fazia. Eu falei, para que eu estou fazendo? Não estou trabalhando nessa área, qual o objetivo? Mas fiz a faculdade. No final, me fez falta a ouvir a minha mãe sobre a aula de inglês que tinha que ter feito, que não fiz, me fez falta depois no final da faculdade. Mas enfim, consegui, me formei. E então Deus me chamou para ser pastor, e aí assumi a igreja, começou a fazer sentido a faculdade de gestão empresarial. Começou a fazer sentido, administração total, legal e tal. Mas eu ainda tinha, Deus, se a faculdade de gestão empresarial tem sentido, qual é o sentido da faculdade de publicidade que eu fiz e que não trabalhei na área, não consegui? Tanto que nós estávamos com a marmita e o que eu menos conseguia fazer era justamente a questão da publicidade, daquilo que era formado. E enfim, Deus foi passando, o tempo foi passando, e as coisas foram acontecendo, e eu vi como esse texto, versículo 4, coloca lá para mim novamente, João, versículo 4. O meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. Até que, algum tempo atrás, eu entrei numa crise de propósito, sobre o propósito. Eu comecei a falar, Deus, eu estou fazendo, estou colocando tudo em prática, tudo que aprendi, estou colocando, estou fazendo, mas parece que eu estou fazendo algo inútil. Parece que eu estou me esforçando em vão. Parece que tudo que eu fiz não tem sentido. E eu entrei numa crise não emocional, mas numa crise de propósito, de tentar entender o que Deus queria para a minha vida. O que Deus queria, isso já sendo pastor, apesar de entender que Deus havia me chamado como pastor. Mas, querido, ser pastor ainda é uma área mais abrangente. Porque mesmo eu tendo a função como pastor, de pastorear esta casa, pastorear cada um de vocês, mas ainda tenho um chamado específico para a minha vida como pastor, como algo a ser feito. Uma flecha a ser lançada para um propósito que Deus me criou para ser. E eu entrei nesta crise de propósito. Falei, Deus, então eu não estou entendendo. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar, e eu vi que o propósito central da minha vida ainda não estava definido. E aí, pela falta do propósito central, o propósito primário para qual Deus havia me chamado, não estar totalmente definido, as outras coisas pareciam não fazer sentido. Foi quando eu entendi sobre isso e comecei a buscar em Deus. Comecei a entender
sobre o propósito principal, Deus foi ministrando ao meu coração, fui buscar entendimento. E Deus foi alinhando algumas coisas. E quando eu alinhei o meu propósito principal, aquilo que Deus havia me criado, o porquê Deus me criou, o que eu tenho que fazer, além de pastorear a igreja, pastorear as células, pastorear a cada membro desta casa. Qual era o propósito que Deus tinha? O que eu precisava fazer? E quando eu entendi isso, todas as coisas que eu estudei, tudo que eu aprendi, as faculdades que eu fiz, tanto a de publicidade como a de gestão empresarial, começou a fazer sentido na minha vida. Começou a ter um senso de propósito, começou a ser útil. Eu entendi que todo aquele processo que eu havia passado durante anos, não era algo à toa, não era algo em vão, mas era eu sendo afiado por Deus para alcançar o meu propósito, para alcançar a minha missão, para corresponder com a minha missão. E queridos, o que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite é que quando nós entendemos a centralidade do nosso propósito, nós podemos confiar em Deus. E Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai nos direcionar, Deus vai fazer com que o extraordinário aconteça. Porque nós iremos caminhar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto você não entender, enquanto você não buscar em Deus, enquanto você não entender que Deus te criou para algo que não é para você mesmo, que não é para o seu próprio benefício, mas que é para alcançar alguém, para alcançar pessoas, você não vai viver plenamente. Você não vai se sentir completo. Você vai viver uma vida sem sentido. Eu não estou querendo dizer, claro que é Jesus que traz o sentido da nossa vida. É Jesus que é a essência da nossa vida. Eu não estou tirando isso. Isso continua sendo. Mas eu quero trazer de uma maneira prática sobre o para que você foi criado. Porque muitas vezes você fica correndo atrás, não, porque eu casei, não, porque agora eu tenho filho, isso. Só que ao mesmo tempo você reclama, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque parece que é isso, parece que é aquilo, parece que nada dá certo, parece que eu só brigo com meu esposo, parece que eu só brigo com a minha esposa, parece que meus filhos só dão trabalho, parece que é isso, parece que é aquilo, parece que o meu serviço não rende, parece que as finanças parece que não vai. Mas por quê? Porque você está vivendo como um bumerangue, viajando, fazendo, e não está chegando a lugar nenhum, porque o bumerangue não tem um alvo definido. Ele sempre volta, sem alcançar o seu destino, sem alcançar aquilo que ele tem. E Deus quer que nós entendamos que nós somos flechas, que há um alvo, há um propósito, há uma missão para cada um de nós, para chegar, para cumprir, e aí nós podemos confiar, porque enquanto estivermos sendo afiados e preparados, mesmo parecendo que não tem sentido, mas Deus está nos moldando para algo que vai ter um propósito, que vai atingir o alvo. E queridos, eu quero concluir lendo o versículo 6. Que diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim, e eu farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Eu quero encerrar com este texto, trazendo a seguinte perspectiva. Você só vai entender o propósito eterno de Deus para a sua vida. Você só vai conseguir cumprir o propósito eterno de Deus na sua vida. Só vai ter sentido para você
cumprir o propósito eterno de Deus na sua vida quando você entender qual é o seu propósito primário. Só que para entender o propósito primário, para entender o porquê você foi criado, você também precisa entender qual é o propósito eterno de Deus. O que eu quero dizer com isso é que você só vai conseguir viver na plenitude daquilo que Deus te criou quando você entender que a razão principal para a qual Deus te criou é que este propósito precisa abençoar outros. Este propósito para o qual Deus te criou a nível individual, ele tem o propósito principal, que é levar salvação, que é levar o evangelho, que é levar vida a outros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Trazendo para a prática, talvez pegando o exemplo do médico lá que eu trouxe no começo. Você só entende e vai na direção de fazer uma medicina, e só tem sentido se tornar médico, que é o seu propósito, se você se tornar um médico para levar salvação para outras pessoas. Para você levar Jesus para outras pessoas. Ou seja, você pode se tornar um advogado, você pode se tornar um engenheiro, você pode se tornar um empresário, ter o seu próprio negócio, ser um trabalhador autônomo. Mas este talvez seja o seu propósito para qual Deus te criou: ser um empresário, ser um trabalhador autônomo, ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, enfim. O propósito é individual, mas só vai ter sentido se você entender que este propósito individual não é para o seu benefício próprio, mas é para que através dele você leve Jesus para outras pessoas. Para que através deste seu propósito você leve o evangelho para outras pessoas. Você vai até usufruir dos recursos que este propósito, que essa profissão, que aquilo que você está fazendo vai te dar. Porque a palavra de Deus nos ensina que digno é o trabalhador do seu salário. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós fazemos, não é apenas para nós termos um salário, mas é para que além do salário que nós recebamos, através daquilo que fazemos, o propósito principal daquilo que fazemos é poder abençoar outro, é poder levar o evangelho para outra pessoa, é poder abençoar, orar por alguém. Não importa aonde você esteja, não importa aonde você está trabalhando, o seu trabalho não é apenas para você ter um salário, mas o seu trabalho é que além do salário que você vai ter, você vai levar Jesus para aqueles que estão lá. Porque é isso que Jesus diz para nós fazermos em Mateus capítulo 28, onde ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E quando Jesus está dizendo ide, ele não está falando que é algo que você precisa ir. Se nós buscarmos no grego, a palavra ide, ela está dizendo como algo imperativo, no sentido, enquanto eu estou indo, eu faço discípulos. Enquanto eu estou indo, eu prego o evangelho. Então, enquanto eu estou indo trabalhar, eu estou pregando o evangelho. Enquanto eu estou indo estudar, eu estou pregando o evangelho. Enquanto estou indo para a casa dos meus amigos, eu estou pregando o evangelho. Enquanto eu estou indo para a casa dos meus familiares, eu estou pregando o evangelho. Porque o destino final de uma flecha é cumprir o propósito eterno de Deus. Você é afiado, você é trabalhado, você é ajustado no seu propósito ali, daquilo, do dom que Deus te deu. Mas o destino final dessa flecha, ao ser lançado, é levar o evangelho a outras pessoas.
Música